Permaneçam em pé ao inclinarmos a cabeça para orar. Estimado Pai Celestial, agradecemos esta noite por outra oportunidade de vir e apresentar este glorioso e maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. Agradecemos porque ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agradecemos por estas pessoas que vieram neste tempo de tanto frio, mas com grande expectativa, buscando e crendo que algo muito fora do comum vai ser dado de Deus. Vimos com esta esperança, Senhor, a cada culto. Agradecemos pelo culto de anteontem no tabernáculo e também pelo culto ontem à noite e pelo culto também de hoje no tabernáculo. Estamos em expectativa do que tens para nós esta noite. Pai, sabemos que qualquer pessoa com a força humana pode abrir a Bíblia, mas há um só que pode fazê-la viver e fazer com que seja real, e esse és tu. Pai, esperamos que o faças esta noite. Abençoa-nos em todos os sentidos. Nossos corações estão cheios de regozijo, vendo o tempo se aproximando quando vamos conhecê-lo face a face. Aquele que temos amado e pelo qual temos vivido todos estes anos. Tem havido muitos novos convertidos, Senhor. Temos ouvido que uma grande quantidade de pessoas do culto de ontem à noite, como 40 ou 50, serão batizados em teu nome amanhã. Oh, Deus, pedimos que continues conosco até que toda semente predestinada haja visto a luz do Evangelho e haja entrado no redil. Pedimos que nos escondas atrás da palavra, cega-nos para as coisas do mundo e deixa-nos ver Jesus. Que haja aqui hoje uma experiência como a do Monte da Transfiguração, que não vejamos o homem, mas só Jesus. Pedimos estas coisas em seu nome para a sua glória, como vindicação de seu Evangelho. Amém. Podem se sentar. Vou só virar este microfone, ou este púlpito meio de lado, se não tiver problema, para que eu possa ver ambos os lados. Acho que posso colocar esses microfones, dar a volta aqui. Muito bem, só um momento. Estamos saudando do auditório principal aqui esta noite nossos amigos no Arizona, na Califórnia, no Texas e em todos os Estados Unidos pelo telefone. Está acontecendo em todo o país este culto esta noite pelo telefone. Por isso, confiamos que Deus nos abençoará. Conseguem ouvir aí no auditório à esquerda? Muito bem. Vamos verificar o sistema telefônico para ver se está funcionando bem. Todos felizes esta noite? Muito bem. Deste lado, gosto de ver que todos estão bem acomodados. E agora, amanhã à noite, se as pessoas continuarem a aumentar em número, também serão telefônicas hoje à noite. Acho que alguns estarão lá no tabernáculo. E amanhã de manhã o culto não poderá ser realizado no tabernáculo porque haverá uma florista decorando a igreja para um casamento amanhã à tarde. E transferiram o culto da manhã para a igreja do irmão Ruddle, um de nossos associados, na Estrada 62. Já foi anunciado? Foi. E se tiver gente demais lá, levaremos o resto para outro ministro, para o irmão Junior Jackson em Clarksville. O motivo de que tivemos o irmão Ruddle é porque é perto daqui e achamos que você poderia achar mais fácil. Então, cuidaremos disso de alguma forma. Não se esqueça de fazer aqueles batismos amanhã e esperamos mais 100 ou 200 para o batismo de amanhã. E agora, amanhã à noite, nunca gosto de anunciar de antemão que vou pregar mais uma noite desta série de cultos. Quero falar sobre o assunto Quem é este Melquisedeque? Acho que é um tema de muita importância nestes dias, quando as revelações têm vindo e tem sido ministério pelas eras. Quem foi esta pessoa? Creio que Deus tem a resposta
Alguns dizem que foi um ministério, outros um rei. Portanto, há uma pergunta, onde tem que haver uma resposta. Não pode haver uma pergunta sem primeiro existir uma resposta. Agora, esperamos que Deus nos dê uma bênção esta noite da sua palavra enquanto a lemos. Esperamos ver o dia, talvez num futuro próximo, quando possamos trazer uma tenda aqui à cidade e colocá-la aqui no campo desportivo, onde poderíamos ficar por um tempo longo, 3 ou 4 semanas e cultos corridos, talvez, assim como estamos, e apenas nos conhecemos e logo temos de nos despedir. Como gostaria de vir para permanecer um bom tempo, para não ter que encerrar assim tão rápido. Poderíamos ficar dia e noite. Alguém poderia ir para casa e alimentar os animais, tirar leite das vacas e voltar e continuar o culto. Gostaria muito. O Senhor os abençoe. Agora, antes de eu sair de viagem, talvez domingo de manhã ou à noite, sei que todos estão esperando ouvir a mensagem sobre a verdade a respeito de casamento e divórcio, que é um dos grandes problemas do dia. Tão seguro como estou aqui, creio que a resposta certa está na palavra de Deus. Para isso, eu prometi voltar. Também quero ter um outro culto aqui em Jeffersonville, no próximo domingo da Páscoa. Culto de manhã e o culto da pregação. E anunciaremos adiantado e procuraremos alugar um auditório para sábado e domingo. Talvez sábado e domingo. Teria que sair de avião e então voltar depressa, porque o tempo da outra viagem estaria chegando e terei que verificar o meu itinerário para a Califórnia e depois eu tenho de ir para a África. Então mantenham-se em contato e orem por nós. Agora, esta noite, quero que ponham sua atenção numa porção da palavra de Deus que encontra-se em Lucas, capítulo 4, versículo 16, Jesus falando. Este dia, essa escritura cumprindo-se em seus ouvidos. E queremos tirar daí uma conclusão de como a dinâmica é a palavra de Deus. E todos podemos entender a mecânica, mas exige a dinâmica para fazer com que funcione. Podemos entender a mecânica de uma máquina, de um veículo, mas então exige-se a dinâmica para fazer com que as rodas movam-se. Agora, Jesus tinha voltado para Nazaré, de onde ele tinha sido criado, e vemos essa escritura, que ouvimos que fizestes tal coisa assim em Cafarnaum. Agora vejamos ver que você faça aqui em sua própria terra. Jesus disse que um profeta não tem honra no lugar onde foi criado. E ele tinha um nome negativo, para começar, porque tinha nascido sem um pai da terra, chamavam-no de ilegítimo, porque Maria havia ficado grávida antes de se casar com José. Mas sabemos que não foi assim. E nessa escritura, o que me pega a atenção a respeito disso é que algo aconteceu recentemente em Phoenix, Arizona. E foi o último dia que eu estava falando lá na Convenção Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Completo. E nessa convenção havia um visitante conosco que era um bispo católico que
que é do rito caldeu da Igreja Católica Apostólica, o reverendíssimo Juan Stanley, OSD. Ele é o arcebispo da área metropolitana dos Estados Unidos da Igreja Católica. Aqui está o seu cartão e seu endereço. E ele estava lá visitando os homens de negócios. E eu havia visto lá no dia anterior, quando eu estava pregando, nessa ocasião, acho que foi sábado de manhã, no café da manhã, e eu estava falando, e ele ficava me notando. E pensei, esse homem com certeza está discordando de tudo que digo. Notava que ele ficava assim, pensativo, balançando a cabeça, mas eu não sabia exatamente o que estava inquietando a ele. No domingo, quando fui ao púlpito para pregar, falei sobre dores de parto. Quando Jesus havia dito, uma mulher, quando está para dar à luz, ela tem dores de parto, porque pois eu ia falar dessa passagem quanto a dores de parto como meu tema para dizer que o mundo está em dores de parto agora. O velho tem que desocupar para que o novo possa entrar, como a semente tem de apodrecer para a nova vida vir. Dores de parto estremeceram o mundo na Primeira Guerra Mundial. Teve uma dor tremenda, porque havia gás venenoso e outras coisas que quase destruíram o mundo. Então, na Segunda Guerra Mundial, teve outra dor mais forte, quando havia bomba que chamavam de explode quarteirões. O mundo não pode suportar outra dor de parto. Com foguetes e o que há hoje em dia, outra guerra, poria o mundo no espaço explodido, no espaço. A Bíblia diz que haverá uma nova terra. E sob a mensagem de cada profeta a Israel, recebia uma dor de parto, porque eles chegavam a cena depois que os teólogos e clérigos tinham a igreja toda organizada, e quando esses profetas vinham à cena com assim diz o Senhor, sacudiam as igrejas, elas tinham dores de parto. Portanto, teve dores de parto até dar à luz a um filho do Evangelho, que foi a palavra feita carne. Então a igreja, em verdade, está em dores de parto esta noite para o nascimento do Filho, o Filho de Deus que está para voltar. Todos os nossos teólogos, sistemas denominacionais apodreceram debaixo de nossos pés. Estamos em dores de parto. Uma mensagem de Deus sempre causa dores mais duras sobre a igreja, mas dentro de pouco tempo ela dará à luz uma noiva, a qual trará Jesus Cristo, a sua noiva. Então, entendo em mente que esse homem estava discordando tanto. Quando comecei a pregar esta mensagem, abri a Bíblia para encontrar o texto. Minha esposa tinha me presenteado uma Bíblia nova. A minha já tinha uns 15 anos, estava estragada, as páginas saindo, mas eu sabia exatamente onde estava cada escritura. Então, eu estudei na Bíblia, mas ao sair para o culto, peguei a nova porque a outra estava muito feia. E quando eu comecei a abrir no Evangelho de São João, capítulo 16, comecei a ler e o versículo que eu estava procurando não estava ali. Então eu pensei, que estranho. Abri novamente, ainda não estava ali. E então o irmão Jack Moore, de Shreveport, Louisiana, um amigo íntimo, eu estava ali presente e lhe perguntei, irmão Jack, isso não se encontra em João 16? Ele disse sim. E esse arcebispo católico se levantou dentre uns 100 ministros que estavam ali na plataforma, aproximou-se, ele com todas as suas coisas, a batina, cruzes que usam, e chegou perto e disse, meu filho, fique firme, Deus está para fazer algo. Pensei, arcebispo católico dizendo-me isso, que coisa. Continuou dizendo, leia no seu livro. Li a passagem que procurava de seu livro, peguei meu texto e continuei pregando. Depois, quando havia terminado e havia
ido, ele se levantou e disse: há uma só coisa que tem de acontecer. Depois dessa mensagem que temos ouvido, a igreja tem de sair do enredo em que se encontra ou temos de sair do enredo em que encontra a igreja. Uma das duas. Eu estava a caminho outra vez de casa em Tucson à tarde e os meninos estavam fazendo alvoroço porque queriam comer algo. Paramos então para comprar alimento. Minha esposa disse: querido, nunca estive tão nervosa em toda a minha vida quando vi ali com dificuldade com essa escritura. Não afetou você? Eu disse: não, eu sabia que a passagem estava ali. Foi um erro de impressão, mas pensando que eu havia comprado para você essa Bíblia, parecia que todos os olhos do auditório estavam olhando para mim. Eu disse: mas isso não foi culpa sua, foi erro de impressão da Bíblia. Então eu comecei a examinar a Bíblia. O que aconteceu foi que a Bíblia, no capítulo 16, 17, João terminam igual nas duas páginas, sendo uma Bíblia nova. Essas duas páginas estavam grudadas perfeitamente uma na outra, e estava lendo eu o capítulo 17 em vez do 16. Eu disse: muito bem, é por algum motivo então tão claro quanto você pode ouvir-me agora. Uma voz me falou e disse: ele chegou a Nazaré, onde havia sido criado, e entrou na sinagoga como era seu costume. O sacerdote lhe deu as escrituras para ler. E ele leu no capítulo 61 de Isaías, e quando ele havia lido as Escrituras, ele sentou-se, deu o livro, a Bíblia, de volta ao sacerdote e sentou-se. Todos os olhos da congregação estavam fitos nele. E palavras preciosas procederam de sua boca e disse: hoje se cumpriu esta Escritura. Hoje se cumpriu esta Escritura. Quão precisas são as Escrituras. Se você notar, em Isaías 61, 1 a 2, é onde o nosso Senhor estava lendo. Agora, Isaías 61, 1 a 2, agora, na metade do segundo versículo, ele parou, onde disse: o Espírito do Senhor é sobre mim para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali ele parou. Por quê? Porque outra parte do versículo, para trazer o juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, mas à sua segunda vinda. Então vemos que as Escrituras nunca falham, sempre são perfeitas. Jesus parou exatamente onde a Escritura estava, porque até ali haveria de ser vindicado em seu dia. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda é quando ele trará juízo à terra, não naquele dia, mas haveria de pregar o ano aceitável. Note, o Messias de pé na plataforma, identificando-se com a palavra de promessa para aquela era. Que tremendo! O Messias de pé diante da congregação. E notem as palavras tão preciosas quando disse: pregar o ano aceitável. O ano aceitável, como todos sabemos, como leitores da Bíblia, é o ano do jubileu, quando todos os escravos e prisioneiros e os que haviam sido levados e tinham que dar um filho ou filha para pagar alguma dívida, e estavam em cativeiro. Não importava quanto tempo estavam na escravidão, quanto tempo restava, quando ouviam que vinha o ano do jubileu e ouviam a trombeta soar, todo escravo podia receber sua liberdade se desejasse. Era livre, não mais escravo, mas se quisesse ficar como escravo, então tinha de ser levado ao templo e ficar em pé junto à coluna, e pegavam uma sovela e furavam-lhe a orelha. Então tinha de servir esse amo pelo resto de sua vida. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho é pregado, o ano aceitável, o tempo do jubileu, qualquer um, não importando a cor da pele, qual denominação você pertença, submetido ao pecado ou não, o que tivesse de mal, você poderia ficar livre quando ouvisse a trombeta do Evangelho de Deus. Então ficava livre
Mas se desse as costas a essa mensagem e se negasse ouvi-la, então, note, eles furavam-lhe a orelha com uma sovela. Isso quer dizer que você havia atravessado a linha entre a graça e o juízo e nunca mais ouviria o evangelho. Você jamais progrediria, permaneceria como escravo o resto dos seus dias se negasse ouvir o ano aceitável. Agora, como eu disse, a outra parte do versículo 2 não precisava de explicação, mas no tempo que se aproxima, será quando o Messias trará juízo. Agora, como foi que aquelas pessoas falharam em reconhecer quem ele era? Como lhes passou despercebido? Como pode ser que lhes mostrou tão claramente e como isso lhes escapou quando ele... palavras tão grandes. Pense nisso. Hoje se cumpriu esta escritura diante de vossos olhos. Quem disse isso? O próprio Deus. Quem ao mesmo tempo é o intérprete de sua própria palavra. Hoje se cumpriu esta escritura. O Messias mesmo, de pé ali na presença daquela congregação, lendo uma porção da Bíblia concernente a si e logo dizendo, hoje se cumpriu esta escritura. No entanto, não puderam entender. Que tragédia seria? Mas já aconteceu muitas vezes. Como pode acontecer? Naturalmente, como sempre, por crer na interpretação humana da palavra. Foi essa a causa. Os crentes daquele dia, chamados crentes, estavam aceitando a interpretação dos sacerdotes que eles tinham sobre a Escritura. Então Jesus, não pertencendo a nenhuma das suas sociedades ou ordens, ele foi excomungado por eles e não o podiam identificar com o seu grupo porque ele era diferente. A pessoa de Jesus Cristo era tão única que ninguém devia haver falhado em reconhecê-lo como Filho de Deus, porque ele era a identificação perfeita das Escrituras que foram escritas sobre ele. É assim se conhece qualquer cristão, quando sua vida identifica as próprias coisas que o cristão deve fazer. Ele ficou de pé lá e disse, hoje se cumpriu essa Escritura diante de vossos olhos. Quão claro e notório, e no entanto, aquela gente me entendeu mal. Por quê? Porque pegaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. A história sempre se repete. E cada escritura tem um significado múltiplo, como uma revelação composta. É o que diz a Bíblia, do Egito. Chamei meu filho, referindo-se a Jesus. Se você buscar, encontrará que também se refere a Jacó, nessa mesma escritura. Jesus foi seu filho maior. Jacó, na verdade, foi seu filho que chamou do Egito, e todos os teólogos referências dizem assim, porque essa era a escritura a qual se referia. Então, temos uma dupla resposta. Tem aplicação ao chamamento de Jacó e também ao de Jesus. E também é hoje, porque estamos tão agitados e as pessoas falham em reconhecer a verdade de Deus, é porque há interpretações demais da palavra de Deus criadas pelo homem. Deus não precisa que ninguém interprete a sua palavra. Ele é o seu próprio intérprete. Deus disse isso no início, haja luz e houve luz. Não precisava interpretação, disse também uma virgem conceberá e concebeu. Não precisa de interpretação. A interpretação da palavra vem de Deus quando ela vindica e prova que é assim. Sua interpretação está fazendo com que chegue ao cumprimento. Essa é a interpretação de Deus. Mas ele interpreta isso para você.
Como ele disse, haja luz e houve luz, então. Essa era a interpretação. Mas pegamos os sistemas do homem misturados nisso. Mas isso está fora de linha. Agora, deve ter sido uma coisa notória. Pense nisso. O Messias, por que passou-lhes despercebido? Porque seus próprios líderes, os quais deveriam haver conhecido o Messias, deveriam ter estado bem entendidos nas Escrituras, deveriam ter conhecimento das Escrituras, foram os que degradaram este homem. Disseram, em primeiro lugar, é filho ilegítimo, não creríamos nisso. Não cremos nisso. Morreríamos pelo privilégio de dizer ele foi um filho nascido de virgem. E chegará o tempo, algum dia, quando as coisas que vemos o Senhor fazer em nosso meio hoje, os homens, nas eras por vir, se é que houver, morrerão pelas verdades que falamos hoje e terão de fazer quando vier a marca da besta, se permitir o evangelho assim. Quando levar a cabo esta grande união das igrejas, a qual está pronta agora mesmo para formar a Igreja Universal, você terá de selar seu testemunho com seu próprio sangue por crer nisso. Se aqueles sacerdotes que condenaram Jesus pudessem ressuscitar, não o condenariam, mas você diz, se eu tivesse estado presente, mas essa não foi a sua era é esta, esse é o tempo. Você diz, mas se ele estivesse presente hoje, a Bíblia diz, ele é mesmo ontem, hoje, eternamente, então ele está aqui esta noite. Ele está aqui em forma espiritual porque o mundo se civilizou mais e tem chegado a ponto de estar tão instruído. E agora, na forma que ele está, não podem matá-lo. Ele morreu uma vez, não pode morrer de novo. Ele teve que vir na forma de carne para que assim Deus pudesse sofrer a morte na carne pelo pecado. Mas essa forma jamais pode morrer. Ele é Espírito Santo. Agora, outra coisa. Ele não se uniu às suas organizações. Veja, isso ainda não o tornava uma pessoa ruim, que ele não se unia às organizações. E ele não queria ter nada a ver com isso. Para eles, foi ao contrário. E por isso ele, dizendo que ele procurava destruir o que eles haviam edificado. Ele entrou no templo e chamamos de homem manso, mas muitas vezes entendemos mal como é a mansidão. Ele era um homem de compaixão, mas falhamos em entender o que é compaixão. A simpatia humana não é compaixão. Compaixão é fazer a vontade de Deus. Ele passou pela multidão de enfermos que se encontravam no tanque de Betesda. Agora, multidões significa um número grande, mas havia multidões de coxos, mancos, cegos, secos, e ele sempre teve compaixão das pessoas, mas nesta ocasião ele foi acerto, ele viu que não estava coxo, nem manco, nem cego, nem seco, talvez tinha enfermidade de prostração, alguma outra coisa assim, que havia por 38 anos, e isso não lhe incomodava tanto assim, não ia morrer com o que tinha, estava ali na cama. Jesus perguntou, quer ser curado? O homem respondeu, não tenho quem me jogue na água, quando chego ali alguém chega antes. E Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e vai-te para casa. E Jesus foi interrogado quanto a isso, porque lembra-se que a Escritura diz, com razão, porque se ele viesse a Jeffersonville esta noite e operasse assim, faria mal também hoje. Mas lembre-se, ele veio para fazer uma só coisa, a vontade de Deus. Agora, isso está em São João 10:5-19. Mas Jesus respondeu, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o faz igualmente. Agora, eles deveriam ter reconhecido que isso era a própria vindicação do profeta, da profecia de Moisés. O Senhor Deus despertará um profeta no meio de vós como eu. Notou que quando Jesus viu esse homem, já estava nessa condição por muitos anos. Ele, sendo profeta, viu este homem nessa condição, foi ao tanque abrindo caminho entre todos os enfermos até encontrar esse indivíduo. Passou por cima dos coxos mancos, ressecados, ainda que sendo um homem cheio de compaixão. Mas compaixão é fazer a vontade de Deus. Agora encontramos que ele não tinha se unido às suas organizações,
portanto, havia sido desprezado. Além do mais, quando ele entrou no templo como homem, encontrou a casa de Deus que estava contaminado, de forma que hoje estavam comprando, vendendo, fazendo câmbio de dinheiro. Ele virou as mesas dos cambistas, pegou as cordas, fez um chicote e bateu neles. Ele disse, aleluia, a casa de meu pai é a casa de oração, e vós haveis convertido num covil de ladrões. Com vossas traduções haveis feito nulos mandamentos de Deus. Poderia uma gente como essa crer no Senhor? Não, Senhor. Estavam tão presos no lamaçal das sociedades da imundície do dia, a ponto que já estavam tão eclesiasticamente congelados que não podiam sentir vibração do poder de Deus Todo-Poderoso. Com razão, aquela mulher podia tocar na vestidura dele e ser curada, e um soldado bêbado podia cuspir em sua face e não sentir nenhuma virtude. Tudo depende da maneira como você se aproxima dele. Depende... Quando você vai à igreja, depende do que você está buscando. Agora, nós o vemos ali de pé. Claro que as pessoas já haviam sido admoestadas pelo sacerdote. No próximo sábado ele vem aqui. Quando vier, não escutem a ele. Agora, pode ser que vocês o vejam, não deem atenção ao que ele disser, porque ele não pertence ao nosso grupo. Ele é um renegado, não tem cartão do nosso companheirismo, nem documento da nossa organização. Ele não tem nada assim. O que é? Um tipo renegado que nasceu ilegitimamente por uma mulher antes de se casar, mas agora casou com um carpinteiro e agora estão procurando explicar isso com um conto estranho. Sabemos bem, quando o Messias vier, vai descer os corredores celestiais, se apresentará ao nosso pontífice e dirá, Caifás, aqui estou. Mas verificamos que ele não fez assim, porque não estava escrito na palavra dessa forma, foi uma tradição humana que fez que cresce nisso. A palavra disse que ele viria como ele veio. Lá estava ele, lendo a palavra, e dizendo-lhes, hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. Mas ainda assim falharam em reconhecê-lo. E tem sido, em todas as outras eras, igual. Noé, pode ser que ele tenha dito a mesma coisa quando entrou na arca, e a porta se fechou. Lembre-se, Deus fechou a porta. Noé pode ter aberto a janela superior, olhando para a congregação, pode ter dito, hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. Mas era tarde demais para aquele povo. Ele havia pregado por 120 anos, procurando fazê-los entrar no barco que havia construído. Havia-lhes dito que as escrituras, que elas diziam assim, diz o Senhor, vai chover. Mas eles esperaram até quando já era tarde demais. Mas Noé facilmente poderia ter dito, hoje se cumpriu essa escritura. Moisés, pode ser que tenha dito, hoje se cumpriu essa escritura. Naquele mesmo dia, quando a coluna de fogo desceu sobre o monte Sinai, vindicando o seu testemunho. Como sabem, Moisés foi um homem chamado por Deus, um profeta. E quando Deus o chamou, ele, como profeta, ele teve de ter uma experiência sobrenatural para ser profeta. Teve que encontrar-se com Deus cara a cara, falar com ele. Além do mais, tudo o que ele dizia tinha de acontecer, ou ninguém creria nele. Então, nenhum homem tem o direito de chamar-se assim, enquanto não tenha falado cara a cara com Deus. Agora, ele tinha se encontrado com Deus ele mesmo. A experiência pessoal. Ele esteve presente e sabia que tinha acontecido assim. Todo cristão deve ter essa mesma experiência antes de testificar que é cristão. Cada um ter a sua própria experiência. Falei com o meu sobrinho, um rapaz católico, disse, eu fui aqui para lá e para cá, procurando encontrar algo. Noite após noite, antes desses cultos começarem, ele estava chorando e tendo sonhos, entrando aqui, vindo para o altar, para confessar as coisas que tinha feito. Eu disse, Melva, não importa onde você procure ir, ou a igreja, ou quantas vezes você reze, ou quantas bênçãos receba do homem, tem de ser nascido pelo Espírito de Deus, porque é a única coisa que satisfaz o coração humano. E sei que hoje tem um substituto para o novo nascimento, que é um ministro, quando pega na
sua mão, aperte sua mão como companheirismo ou no livro de registro de membro. Amigos, é um dogma, não é verdade da Bíblia. Se fosse, então, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, teria de ler assim: ao cumprir-se os dias de Pentecostes, o pastor saiu a dar a mão de companheirismo às pessoas, mas diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, a inauguração da igreja, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente um som veemente veio do céu, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam. Atos 2. Assim foi como veio o Espírito Santo a primeira vez e assim vem cada vez desde então. Ele é Deus e não muda. Agora isso é um grande tropeço para as pessoas hoje em dia. Dizem que isso foi para outro tempo, mas ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. Cada vez que a igreja tem recebido o Espírito Santo tem sido igual como foi da primeira vez. A segunda, a mesma receita. Nunca mudou. Atos 2:38. É como a receita que o médico lhe dá para uma enfermidade. Leva a receita para um farmacêutico de má reputação. Ele pode pôr antídoto demais ali, o medicamento ficará tão fraco que não curará você, ou pode pôr veneno demais, então vai lhe matar. Tem que ser exatamente como o médico escreveu a receita. E como receber o Espírito Santo nos foi dada pelo Dr. Simão Pedro no dia de Pentecostes. E disse-lhes: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a receita é a promessa que vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos nosso Deus chamar. Moisés ele tinha tido essa experiência e voltou à sua terra e começou a dizer-lhes: eu me encontrei com uma coluna de fogo, eu estava numa sarça ardente e me disse: eu sou o que sou. Vai, estarei contigo. Toma a vara que tens na mão, levanta-te sobre o Egito e o que disseres acontecerá. Talvez os sacerdotes disseram que bobagem, mas logo que eles viram que era verdade e como acontecia, então não podiam contradizê-lo, sabiam que Moisés era enviado de Deus. Agora, se Moisés disse que havia visto isso e deu testemunho que era verdade, então Deus estava obrigado, que é a verdade, a identificar e vindicar as palavras daquele homem como verdade. É isso mesmo. Se Jesus Cristo, de pé naquele dia, dissesse: hoje você cumpriu essa palavra diante de vós, então Deus estava obrigado a trazer aquela palavra a cumprimento. Nós aqui esta noite dizemos: Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus está obrigado a provar que isso é verdade, porque é a palavra dele. Agora, o que fizeram eles? Precisa de ter fé para crer que sua palavra é a verdade. Note o que aconteceu. Quando Moisés tirou os israelitas do Egito, todos que lhe seguiram, os que não seguiram ficaram no Egito. Mas os que seguiram Moisés, quando passaram pelo Mar Vermelho e chegaram ao deserto, então Deus desceu sobre o monte Sinai e a coluna de fogo incendiou todo o monte. Dali procedeu uma voz e Deus deu os 10 mandamentos. Moisés podia ter ido lá diante das pessoas e dito: hoje se cumpriu essa escritura que lhes tenho dito como seu profeta. Hoje lhes digo que Deus se encontrou comigo lá na sarça ardente, na forma de coluna de fogo, me disse: isto será por sinal. Tu tirás este povo e levará a um local. Ali está Deus, na mesma coluna de fogo, como lhes disse. Ali está sobre o monte. Nestes dias se cumpriu esta profecia. E aqui está ele, para vindicar as coisas que lhes tenho dito. Oh Deus, dê-nos homens como Moisés, que fossem honestos, sinceros, pudessem dizer a verdade, porque o Todo-Poderoso, para que pudesse vindicar a palavra que é verdade. Ele permanece o mesmo ontem, hoje, eternamente. Josué podia ter dito a mesma coisa no dia quando ele voltou a Cádiz Barnea, onde tinham ido tão distante no deserto, estavam duvidando que a terra de Deus havia prometido, estava lá, mas Deus lhes havia dito que a terra era boa e fluía leite e mel. Josué e Caleb foram os únicos que creram dos 12 espias que foram reconhecer a terra. Quando voltaram, tinha evidência, um cacho de uvas que só 2 homens conseguiam carregar. Josué pode ser que ele tenha dito nessa ocasião: hoje se cumpriu essa escritura e está a evidência aqui que a terra é boa. No Egito, onde podemos achar coisas assim, não havia
Pode ser que a mesma coisa houve quando profetizou que os muros de Jericó caíram depois de rodeá-los 7 vezes durante 7 dias. 7 vezes, 7 dias. Quando rodearam pela última vez, os muros caíram. Josué, pode ser que ele tenha dito naquele dia, hoje, o capitão supremo das hostes de Jeová, que aconteceria desta maneira, disse, neste mesmo dia se cumpriu essa escritura. As paredes da cidade estavam todas caídas. Tomemos a cidade que nos pertence. Hoje se cumpriu essa escritura. Quão maravilhoso são esses homens que ficaram firmes pelas coisas corretas. Agora, naquela ocasião, quando Israel esteve lá do lado do rio, prontos para possuir a terra, perguntaram como vamos fazer. Era mês de abril, quando a inundação vinha, porque a neve estava descongelando na Judéia. Parecia que Deus era um general muito mal treinado para estar trazendo o seu povo ao Rio Jordão no mês de abril, quando tinha mais água do que todos os meses. Gostaria de fazer um parênteses aqui e falar. Pode ser que você tenha câncer ou alguma enfermidade e esteja pensando, por que será que eu, sendo cristão, me encontro nesta condição? Às vezes permite Deus que circunstâncias aconteçam até a ponto de ver se você está para lá ou para cá. Então, ele vem e provém a saída para que você possa dizer, hoje se cumpriu essa escritura como ele prometeu. E os filhos hebreus, diante do forno ardente, eles disseram, nosso Deus pode nos livrar desse forno, contudo não nos renderemos à estátua. Quando saíram daquele forno, nem sequer cheiro havia, e puderam dizer, hoje se cumpriu essa escritura. Quando Daniel saiu da cova dos leões, pode ser que tenha dito o mesmo. Agora, João Batista, depois de 400 anos de ensinamento eclesiásticos, com razão, a igreja estava tão revoltada naqueles dias, porque apareceu no deserto e ele estava ali à margem do Rio Jordão dizendo, hoje se cumpriu essa escritura. Isaías 40. O sacerdote aquele dia em Phoenix me disse, filho, não terminou de ler a mensagem. Eu disse, não, fique calmo. Quer me dizer, o Pentecostes não pode ver isso? Eu disse, não. E confessou, eu vejo isso. E ele, sendo sacerdote católico, me perguntou por que não continuou. Eu falei, acalme-se. Ele disse, glória a Deus, eu vejo. E nesse mesmo momento o Espírito Santo veio sobre a irmã sentada na congregação e se pôs a falar em línguas, deu interpretação também, que foi a mesma coisa sobre o que o sacerdote e eu estávamos falando na plataforma. Esse culto se tornou agitado e seguiram falando dele na convenção de Oral Roberts na semana seguinte, de como o sacerdote esteve ali na plataforma do Espírito Santo revelou por uma mulher o que estava acontecendo na plataforma e revelou aquela coisa de que estávamos falando. A hora em que estamos vivendo, hoje se cumpriu essa escritura. Note, veja João, que disse, nesse dia sou a voz de um clamando no deserto, como disse o profeta Isaías, preparai o caminho para o Senhor. Não entenderam, mas indagaram, tu és o Cristo? Ele respondeu, não sou o Cristo, nem mesmo sou digno de desatar as suas sandálias, mas ele está em alguma parte em vosso meio. Deus assim disse assim porque estava seguro de que ele estaria em seu dia, porque Deus lhe havia dito que introduziria ao Messias. E um jovem veio caminhando por ali, e onde estava João, viu algo como uma luz ali, um sinal, e ele clamou, eis aí o Cordeiro de Deus. Hoje se cumpriu a escritura diante de vós. No dia de Pentecostes, Pedro ficou de pé e citou a escritura de Joel 2:28, todas as pessoas que estavam rindo dos cristãos, porque não podiam falar em língua estranha, estavam falando alguma outra coisa. A Bíblia diz línguas repartidas ou repartida, que quer dizer, não dizendo nada, estavam cambaleando, portanto, como bêbados. Então as pessoas religiosas aquele dia disseram, as pessoas estão bêbadas, vejam bem como fazem. Então todos desordenados, mas Pedro, se pondo-se de pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes, varões judeus, todos que habitam em Jerusalém, esteja-vos isto notório, escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, mas, como pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, isso é o que foi dito pelo profeta. E nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E hoje se cumpriu essa escritura. Atos 2, 14, 17.
Lutero, o tempo todo. Wesley esteve a tempo, como também o movimento pentecostal. Nada disso esteve fora de ordem. Agora, peço que considerem a era e o tempo em que estamos vivendo, juntamente com a palavra prometida para hoje. Nas eras passadas, os homens de Deus podiam dizer: hoje se cumpriu essa escritura. Então, e as escrituras para hoje, que foi prometida para este dia? Onde estamos nós? Em que hora estamos vivendo? Se o relógio está 3 minutos para meia-noite, o mundo todo está em grande temor. A igreja numa imundície, e ninguém sabe onde está. Que horas são? E a escritura para hoje? As condições da igreja e no mundo, a política, nosso sistema mundial está tão podre. Agora, não sou político, sou cristão, não tenho interesse em falar de política. Quero dizer que ambos partidos são podres. Eu só votei uma vez, votei por Cristo. Agora tenho o triunfo assegurado. O diabo votou contra mim e Cristo votou a meu favor. Agora o resultado depende para qual lado eu voto, porque estou feliz por haver votado em Cristo. Deixe ver o mundo, deixe que eles digam o que queiram. Todavia, creio que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim provará, com certeza. Agora veja a nossa nação, um aumento de crimes, a delinquência juvenil. Numa ocasião, esta nação era a flor do mundo. A nossa democracia foi formada quando se firmou a Declaração da Independência. Juntamente com aqueles homens valentes do passado, tivemos uma nação forte, mas hoje esta nação está apodrecendo, desmoronando e tremendo, e estão tomando impostos do povo para mandar dinheiro para todo mundo, para comprar a amizade de seus amigos, e logo nos atiram e jogam isso em nossa cara. Temos visto 2 guerras mundiais, estamos a caminho da terceira, política podre, como profetiza Mateus 24, nação contra nação, reino contra reino, e todas essas coisas que aconteceriam. Foi considerado assim. Note, também, o aumento na investigação científica. Meu avô ia ver minha avó em um carro de bois, mas hoje é avião. E até sair, né, em órbita no espaço. Quem falou essas coisas? Daniel, no capítulo 12:4. Ao fim do tempo, a ciência se multiplicará. Nós vemos, pois, a hora que estamos vivendo, as condições do mundo científicas e agora as condições do nosso sistema educacional. Agora, não tente negar isso, tem recortes do jornal. Ensinando sexo nas escolas, incentivando estudantes a terem relações sexuais entre si. Então, saberem se podem conviver ou não no mundo. Sim, senhor. E que tal os ministros? Recebi um recorte do jornal de Los Angeles, Califórnia, onde conta que de um grupo de ministros batistas presbiterianos que se juntaram, um grupo de homossexuais que praticaram a mesma homossexualidade. Disseram que estavam procurando ganhá-los para Deus, quando isso é uma das imundícies da hora, uma condição sodomita. Entrou a polícia e os prendeu. E agora, onde estamos, o sistema todo está podre. Li há pouco que o número de homossexuais tem aumentado 20% ou 30% nos últimos 12 meses. Pense nisso, vivendo com homens como Sodoma. Estamos vendo o aumento de crimes de toda a classe. E onde estamos vivendo? Em que hora? Hoje se cumpriu essa escritura. O mundo religioso, a própria igreja, chamada assim, que chamamos a igreja tirada para fora. A última era da igreja pentecostal. Onde está? Está em Laodiceia, como nos diz a Bíblia. Hoje tem deixado cair as barreiras, as mulheres estão vestidas, semi-vestidas, os homens, que coisa horrorosa. Muitos têm estado casados 2 ou 3 vezes, estão ocupando o posto de diáconos. Deixaram cair as barreiras e deixaram entrar a corrupção, tendo em concílios tomado seu lugar com o mundo. Hoje tem os melhores edifícios, 50 bilhões de dólares. Esses são pentecostais, que há 25 anos estavam na esquina tocando tamborim. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, sentado como uma rainha, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado e miserável, pobre, cego e nu.
e não sabem. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. Amém. Amém quer dizer assim seja. Não estou dizendo amém a minha própria pregação, mas que creio que é verdade. Hoje se cumpriu essa escritura. A igreja pentecostal está na condição de Laodiceia. No entanto, saltam, gritam enquanto tocam música, mas quando cessa a música, essa loucura de música que tocam, chama de cristã, quando para, toda a glória vai embora deles. Se fosse um verdadeiro louvor de Deus, não haveria suficiente poder em todo mundo para parar isso. Quando a bênção verdadeira vem de Deus, não se precisa de música para animá-lo, mas necessita do Espírito de Deus descer no indivíduo, sim. Mas há muito tem se esquecido disso, porque estabeleceram um dom do Espírito Santo sobre o falar em línguas como evidência inicial. Já ouvi falar em línguas bruxas e mesmo diabos. O Espírito Santo é a palavra de Deus. Uma pessoa que se identifica aceitando essa palavra. Fora disso, não pode ser o Espírito Santo. Note, outro sinal notável. Os judeus estão em sua própria terra, têm a sua própria nação, com sua própria moeda. São membros das Nações Unidas, têm seu próprio exército e estão em sua terra nativa. Jesus disse, aprendei a parábola da figueira. Hoje se cumpriu essa escritura. Os judeus em sua terra, hoje se cumpriu essa escritura. Da era da igreja de Laodiceia, hoje se cumpriu essa escritura. Mateus 24, cumpriu-se, o mundo inteiro está em corrupção, nação contra nação. Terremotos em todas as partes. Ventos fortes e sacudindo as nações, grandes desastres por todos os lados. Hoje se cumpriu essa escritura. Agora, verificamos a condição do mundo, vemos onde a igreja denominacional organizada se encontra. Portanto, vemos onde se cumpriu essas promessas. Mas também neste dia deve aparecer uma semente super real de Abraão. Exatamente isso. Será uma noiva real para o filho real prometido. Como eu disse ontem à noite, não será uma semente natural, mas uma semente espiritual. Aparecerá uma noiva espiritual que será a semente real da fé real do filho real de Abraão. Ela vai entrar em cena nos últimos dias, e o tempo e o lugar é a promessa que lhe foi dada, segundo Malaquias, capítulo 4, deve aparecer uma mensagem que sacudirá o coração das pessoas para convertê-las de volta à fé dos pais apostólicos. Deve aparecer um em cena, no poder de Elias, um que virá à cena como um homem do deserto e terá uma mensagem que, de novo, enquadrará-se exatamente com a palavra, é a hora em que estamos vivendo. Agora eu pergunto a vocês, aqui de Jeffersonville, e consideram aqui no ano de 1933, quando essa luz sobrenatural pousou sobre o rio onde estávamos batizando 500 pessoas em nome de Jesus Cristo, e eu tinha 24 anos, Jeffersonville. O que a voz disse que procedeu daquela luz, que foi a que aconteceu aqui no final da Rua Spring, quando o jornal de Louisville falou por todos os jornais, até no Canadá, e o Dr. Liveu recortou o jornal em 1933, estava eu batizando o número 17, quando a luz desceu do céu, brilhando ali como uma estrela, então uma voz disse, assim como João Batista foi enviado para anunciar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem anunciará a sua segunda vinda a todo o mundo. Hoje se cumpriu esta escritura. Obrigado, Senhor. Hoje, Deus prometeu isso. O que aconteceu? Esta mensagem está percorrendo o mundo. E quando Deus desceu aquele dia, eu sendo apenas um rapaz, ele me falou daquela árvore quando eu estava ali na coluna de fogo, e isso aconteceu aqui na rua Utica Pike,
na granja do Sr. Watton, onde eu estava carregando água de um poço, um alambique, disse: não fumes, nem bebas, nem desonre teu corpo, que é uma obra para você quando ficar mais velho. Eu testifico que isso é verdade e que presenciei isso. Logo Deus, tal como fez com Moisés, falou diante da congregação e disse: isso é verdade. Hoje se cumpriu esta escritura em nosso meio. Note o que disse quanto a discernimento, quanto à posição das mãos, até conhecer os segredos do coração. Hoje se cumpriu esta escritura diante de nossos olhos. Essas promessas que foram feitas. E note que todas essas promessas foram cumpridas e vindicadas pelo próprio Deus da promessa. Veja então lá em Washington, D.C., hoje à noite, a fotografia do Anjo do Senhor. O Sr. George Lacey, diretor da Divisão de Documentos e Impressões Digitais da FBI do governo norte-americano, examinou-me em Houston, Texas, e disse: este é o único ser sobrenatural que foi fotografado em todo o mundo. Ele deve saber, porque ele é o homem de maior autoridade nisso em todo o mundo. Note! Ali está a mesma coluna de fogo que guiou Israel pelo deserto, e agora estamos vendo-a. A mesma presença que saiu do Egito. Quem é? Hoje se cumpriu essa escritura. Conhecemos a mensagem que enviou. Veja a visão lá em Tucson. 3 anos atrás, eu estava de pé lá na rua em frente à minha casa, depois de ter transcorrido 5 anos, que ele havia dito no mesmo dia, quando os operários da cidade fixaram um poste em frente dessa varanda para o oeste. As pessoas daqui sabiam que isso é verdade. No dia que o Sr. Goin veio e fincou esse poste, disse à minha esposa: tem algum significado? Ele perguntou: o que é? Entrei no quarto para esquadrinhar minha caderneta e vi o que encontrei. Então, no dia seguinte, como às 10 da manhã, o anjo do Senhor desceu e me disse: vá para Tucson. Você estará ao noroeste de Tucson quando chegarão 7 anjos em grupo e que abalará a terra toda em teu redor. E dali será dito: quantos se lembram disso? Quantos homens sentados aqui esta noite estavam presentes quando aconteceu? O anjo também me disse que os 7 selos dos mistérios escondidos da Bíblia completa seriam abertos para cumprir a Apocalipse 10, que é a mesma mensagem do 7º anjo, como aconteceriam. Hoje se cumpriu esta escritura diante de nossos olhos. Hoje se cumpriu esta escritura. No ano passado, estando no mesmo lugar, o irmão Woody e eu estávamos subindo a serra e estava um pouco triste porque sua esposa estava enferma. O Espírito Santo me disse: pegue uma pedra, jogue-a no ar. Quando cair, diga: assim diz o Senhor. O juízo cairá sobre a terra. Diga a ele que verá a mão de Deus daqui a algumas horas. Eu disse isso ao irmão Wood, que está presente esta noite, e no dia seguinte o Senhor desceu num torvelinho na presença de uns 15 irmãos que estavam ali, cortou a copa das árvores em torno do local e cortou pedras do lado do barranco com 3 estrondos e disse: o juízo está indo à costa pentecostais. Em 2 dias o Alasca por pouco afundou inteiro sob a superfície. Desde esse tempo tem havido tremores de juízo contra a cortina espiritual, tudo ao longo desta costa ocidental deste país. Há uma cortina de ferro, uma cortina de bambu e uma cortina de pecado. A civilização caminha sempre com o sol. Assim também tem sido com o evangelho. Tudo chegou ao leste, para o oeste, com o sol. E agora tudo chegou à costa ocidental. Não pode avançar mais. Se avançar mais, estará de novo no leste. O profeta disse: virá o dia quando não se poderá dizer que nem é dia nem é noite. Será um pouco escuro, chuva e névoa, mas haverá luz no entardecer. Hoje se cumpriu esta escritura. O mesmo sol que nasce no leste é o mesmo sol que se põe no oeste. Agora, o mesmo Filho de Deus que veio pela primeira vez no leste se vindicou como Deus manifestando em si, em carne, e é o mesmo Filho de Deus aqui no hemisfério ocidental que está identificando-se na igreja hoje mesmo como o mesmo ontem, hoje, eternamente.
As luzes do entardecer do Filho chegaram. Hoje se cumpriu esta escritura diante de nós. Onde estamos nesta era abraâmica? Onde estamos nesse grande tempo que nos encontramos? Todas as visões têm se cumprido. E o sonho que teve nosso amigo, irmão Jackson, pastor de uma das igrejas aqui no Vale, veio a mim uma noite e disse: irmão Branham, tive um sonho que tem me inquietado e vi os irmãos reunidos em um monte. Sobre este monte, você estava instruindo sobre umas letras que pareciam que tinham formato na pedra. Quando terminou o ensinamento, disse: vinde mais perto, nos aproximamos. Então, eu não sei de onde havia uma alavanca, de onde veio essa alavanca, mas uma de ferro, abriu a parte superior dessa pedra, de uma pirâmide, e dentro tinha uma pedra de granito, não tinha nada escrito, e disse: olhe para isso. Então todos nos aproximamos para ver, e eu virei o rosto e vi quando o irmão estava indo para o oeste. E quantos se lembram desse sonho? Eu esperei até o Espírito Santo me revelar. Então disse: na Bíblia, com tudo que tem sido revelado ao homem através de justificação, santificação, batismo no Espírito Santo, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e outras coisas, há segredos que estão escondidos dentro dela, selados com 7 selos. Eu tenho que ir lá para descobrir essas coisas. Então, naquela manhã, quando desceram os 7 anjos e a terra tremeu, eu vi pedras voando por todos os lados. 7 anjos estiveram ali e me disseram: Walter Jefferson viu de onde veio, porque os 7 selos, os 7 mistérios estarão abertos. Agora aqui nos encontramos a entender o mistério da semente e da serpente. Deus permitindo, entenderemos correto quanto ao casamento e divórcio e todas as coisas que Deus tem aberto, todos os selos dos mistérios desde a fundação do mundo, e temos gozado da presença de suas bênçãos. É verdade, hoje se cumpriu essa escritura. Na revista Life, na edição 17 de maio de 63, saiu um artigo sobre uma nuvem sobrenatural, círculo misterioso de luz no céu de Tucson, em Phoenix, Arizona. E aconteceu exatamente da maneira que disse, um ano antes de acontecer. A nuvem saiu de uma forma de um triângulo com muito grande, 27 milhas e 30 milhas de largura. Todavia, não entenderam o que aconteceu. Aparentemente, misteriosamente, desapareceu de igual forma. O irmão Fred Soth, meu irmão Jim Norman e eu estávamos ali de pé como testemunhas, como também nosso Senhor levou Pedro, Tiago e João ao monte como testemunhas. E ali estava nos céus, tão alto, onde não há umidade e nada para criar nuvem. Como podia então estar ali? Foi formada por anjos de Deus regressando depois de haver dado sua mensagem. Onde se cumpriu essa profecia em nosso meio? Observe, os 7 selos foram abertos. O torvelinho foi para a costa ocidental, agora não vai passar despercebido como foi naquele então. Agora vamos pôr nossa atenção um pouco mais para o nosso dia presente. O que nos diz a Escritura quanto a hoje? Jesus falando, disse, agora não temos tempo para relatar todos os exemplos, só este, e encerraremos. Jesus em São Lucas, capítulo 17, versículo 30, Jesus Cristo, a própria palavra feita carne, você crê assim? Nos disse como seria a palavra no tempo do fim. Perguntaram a Jesus qual será o fim do mundo. Disse-lhes que se levantaria nação contra a nação. Também disse assim como foi nos dias de Sodoma, será no dia quando o Filho do Homem se manifestar. Agora, quando Jesus veio à Terra, veio com o tríplice nome de Filho, Filho do Homem, que é profeta, Filho de Deus e Filho de Davi. Agora, ele veio sobre a terra, ele nunca disse que era filho de Deus, disse sou filho do homem. Ele teve que vir para cumprir escrituras que o expunham como profeta. Mas existe o Senhor vosso Deus vos levantará profeta como eu, porque por essa razão ele não podia dar-se a conhecer como filho de Deus naquela época, porque ele era o filho do homem. A palavra sempre vem aos profetas e ele era a palavra em sua plenitude. O filho do homem, o profeta maior, não o profeta maior, mas o profeta de Deus. A plenitude da divindade corporalmente estava nele, por isso foi chamado de filho do homem. Agora, por esses 2000 anos, o temos conhecido como filho de Deus, Espírito. E no milênio ele será filho de Davi sobre o trono
Conhecemos isso pelas Escrituras. Agora, Jesus disse que ao finalizar esta era na qual estamos vivendo, que o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma forma como foi nos dias de Sodoma. Agora, note a maneira como disse, como foi nos dias de Noé. Estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, também em divórcio. Então, em último lugar, veio o Filho do Homem a Sodoma, porque no princípio estava lidando com os judeus, mas em Sodoma com os gentios. Nos dias de Noé, os destruiu com juízo de água, mas em Sodoma com os gentios, que queimou, isso mesmo, o mundo gentio queimou nessa ocasião, e assim também será quando o Filho do Homem se manifestar. Já não será mais por água, mas por fogo. Jesus, quando leu de Sodoma, leu de Gênesis, de onde também lemos. Agora, concordamos que as condições de Sodoma se encontram no mundo hoje em dia. Todos podemos dizer amém quanto a isso, porque cremos nisso. Muito bem. E na condição espiritual da igreja de Laodiceia, podemos reconhecer os sinais e também que todos os sinais estão sendo cumpridos. A igreja em Laodiceia, sabemos que o mundo está em condição sodomita, certo? Mas onde está o sinal de Abraão, aquele que esperava o filho prometido? Esse foi outro grupo. Mas lembre-se, houve mensageiros a Sodoma, e Abraão também teve um mensageiro. Abraão estava esperando dia a dia por uma coisa quase impossível de acontecer. Sara estava com 90 e ele com 100, segundo a promessa de Deus, no entanto, e havia todo tipo de crítica, estava esperando aquele filho. Assim é o verdadeiro crente de hoje, esperando o regresso do filho prometido. Note agora, um pouquinho antes de que aparecesse o filho, foi dado a Abraão um sinal. Não deve ser revelado o sinal do filho vindouro, a semente real de Abraão, que está esperando o filho real, tal como foi revelado ao pai de Abraão, quem esperava o filho natural, certo? Jesus disse que assim, em Lucas 17:30, que antes que viesse esse tempo, o Filho do Homem seria revelado, assim como foi nos dias de Sodoma antes da destruição. Então agora estamos buscando um sinal. Vamos ver as condições de Sodoma. Notem. Como há pouco eu tive a oportunidade de ver um filme que se intitulava Sodoma. Chegar à vizinhança não houver mais importância essa noite, veja-o. É, por certo, uma verdadeira aparência dos Estados Unidos de hoje em dia. Vende-se coisas como Hollywood e tudo mais, exatamente como nas festas dele, bebedeiras, gente religiosa, assim chamado religiosos. Note também que Sodoma tinha uma testemunha chamada Ló, que era o sobrinho de Abraão. Agora, Abraão e o grupo numeroso que estava com ele não entraram em Sodoma. Tinha, quando menos, suficiente gente para fazer guerra, uns 12 reis juntos com seus exércitos. Certo dia, ele estava sentado sob uma árvore e era dia quando parecia que tudo estava mal, mas quando nem os amigos e os demais faziam caso, mas ele estava confiando naquela promessa. Note bem, antes de terminar, enquanto ele estava sentado ali, vieram 3 homens caminhando para ele. 2 continuaram até chegar a Sodoma e ali pregaram o evangelho a Ló para que saísse certo, mas um ficou com Abraão. Note que aquele que ficou com Abraão era o próprio Deus. Os outros 2 eram anjos mensageiros. Agora, em Sodoma, esses 2 mensageiros não fizeram maravilhas, a não ser ferir de cegueira as pessoas. E a pregação do evangelho sempre fere com cegueira. Agora, note bem a situação daquele dia. Havia uma igreja natural, como disse ontem à noite. Deus sempre representa em 3 grupos: sodomitas, lotistas e abraamitas. Esta noite nos encontramos nessa mesma condição. O mundo está na mesma condição. Deixe-me perguntar-lhes algo. Abraão chamou Elohim, essa pessoa com quem ele estava falando. A palavra Elohim quer dizer o ser todo suficiente. O que é eterno? Elohim, o próprio Deus. No princípio, Gênesis disse,
Deus criou. A palavra grega no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Então, Gênesis, mais ou menos 18, 22, Abraão lhe falou, Senhor, que no grego é Elohim. Agora, por que ele fez isso? Deus estava representado em carne humana e sentou-se com Abraão e comeu do bezerro e do pão e bebeu leite. Isso era o próprio Deus que até desapareceu diante dos olhos de Abraão. Mas antes de ir, deu-lhe um sinal. Note, aquele sinal foi que, tendo as suas costas voltadas para a tenda, agora lembre-se, Abraão antes era Abrão e Sara era Sarai, S-A-R-A-I, e A-B-R-A-O. Abraão quer dizer pai das nações. Agora note bem, e veremos a cena da hora em que estamos vivendo, porque Jesus nos disse que haveria essas condições. Vimos que tudo estava correto. Agora vejamos concernente à semente real. Agora este homem disse, Abraão, onde está Sara, tua mulher? E Abraão lhe disse, está na tenda atrás de ti. Agora eu nunca havia visto como sabia que seu nome era Abraão e como sabia que o nome dela era Sara. Então, Abraão, onde está Sara, tua esposa? Está atrás de ti. Eu vou te visitar segundo a promessa. Tua esposa terá o bebê? Tens confiado em mim, vou fazer com que aconteça. Agora, Sara, estando na tenda, com suas costas, ouvindo as escondidas, riu consigo mesma e disse, eu, velhinha, como terei deleite com meu senhor, e ele também já sendo velho. Agora, isso não tem acontecido há muitos anos. E o homem que estava ali comendo em carne humana, comendo como homem comum, tinha poeira do caminho sobre a roupa e seus pés, e Abraão lavou os pés. O próprio Deus olhou em volta e disse, por que Sara se riu na tenda? Ele sabia e podia discernir os pensamentos de Sara, que estava na tenda atrás dele. Tá certo? Agora, quando a semente real de Abraão veio à terra, qual foi o sinal que ele mostrou? O sinal do Filho do Homem. Um dia Simão veio a ele, André havia trazido, e Jesus lhe disse, tu és Simão, filho de Jonas. Se converteu rápido. Felipe foi e trouxe Natanael e disse, vem ver um homem que encontramos, Jesus Nazaré, filho de José. Natanael lhe respondeu, peraí, pode ser alguma coisa boa de um fanatismo? Respondeu, vem e vem. Então, quando Felipe foi se aproximando de Jesus, trazendo Natanael, Jesus lhe olhou e disse, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael então lhe respondeu, Rabi, quando me conhecesse, Jesus disse, antes que Felipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, então te vi. Natanael clamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Quando a mulher samaritana, em sua condição imoral, veio tirar algo do poço, vemos que podemos capturar essa visão. Jesus havia enviado os seus discípulos de cidade para comprar comida. Quando chegou para tirar água, ele disse, mulher, dá-me de beber. Ela respondeu, não é o próprio que está aqui, porque não conversa comigo, porque temos segregação. Vós, judeus, não tendes nada a ver conosco, samaritanos, da mesma forma que convosco. Ele disse, mas mulher, se soubesse quem está falando contigo, então me pedirias de beber. Então daria algo que não posso tirar desse poço. Nisso encontrou qual era a sua condição, lhe disse, vai e traga seu marido. Então ele disse, não tenho marido. Ele disse, falasse a verdade, porque tem 5, aquele com quem está vivendo não é teu. Ela clamou, Senhor, parece-me que as profetas sabemos que quando vier o Messias declarará todas essas coisas. Jesus disse, sou eu. Com isso, correu a cidade e proclamou, vinde e veio um homem que me disse toda a verdade o que tenho feito. Por acaso não é este o Cristo? Agora veja, ele fez isso antes dos judeus samaritanos, mas diante também dos gentios. Agora nós gentios éramos selvagens naqueles dias, adorando ídolos, não estávamos esperando o Messias. Ele somente chega aos que esperam. E agora devemos estar esperando-lhe. Mas aqueles que clamavam, que estavam esperando, a igreja mesmo, quando eles viram aquele sinal, disseram, ele é um diabo, um adivinho, Beelzebu.
Jesus disse que esse pecado seria lhes perdoado, porque ele ainda não havia morrido, mas algum dia viria. O Espírito Santo faria a mesma coisa e falar uma palavra só contra ele não seria perdoado. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem de concordar. Se falar uma só palavra contra, não será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Isso foi a semente real de Abraão, e essa semente real que veio por causa da edificação daquele homem sentado ali com Abraão, veio para provar que era o mesmo Deus, prometendo-nos como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, quando se manifestar como Filho do Homem. Amém. Este é o dia em que se deve cumprir a Escritura. Veja as condições do dia, veja a condição da igreja, onde o Filho de Deus, observe que dia escuro, observe todas as profecias, coisa tremenda. Nossos visitantes estão para chegar a condições que são como em Sodoma. Houve 3 visitas nesse tempo, 3 homens enviados do céu. Conhecemos que isso é verdade. Os 3 vinham para a tenda de Abraão. Um ficou com Abraão e os 2 foram para Sodoma, certo? Agora Abraão teve o seu nome trocado de Abrão para Abraão. Verdade. Nunca em toda a história do mundo, até hoje, tem havido uma igreja onde o evangelista, cujo nome termina em H-A-M, Billy Graham, G-R-A-H-A-M, 6 letras, certo? Mas A-B-R-A-H-A-M são 7 letras. Graham é 6, sendo o número do mundo do homem. Vejam o que temos hoje, os mensageiros do céu. Há algum homem hoje em dia sobre a terra que pregue uma mensagem de arrependimento tão clara como Billy Graham? Tem havido um homem que tenha um efeito sobre o povo tão grande como Billy Graham? Nunca tem havido uma cena internacional assim. Billy Sunday e os outros foram conhecidos aqui nos Estados Unidos, mas Billy Graham conhecido em todo o mundo. E vê onde está chamando de Sodoma. E tem seu companheirismo distribuído em igreja pentecostal, Oral Roberts. Mas e o grupo eleito? Que tipo de sinal devem eles esperar? Que devem ter? Aleluia! Haverá luz no tempo do entardecer. Hoje se cumpriu esta Escritura. Hoje a promessa de Deus se cumpriu. Sabemos que isso é verdade. Ele está aqui esta noite como naquela época. Agora, o pregar, como disse há pouco, se você pregar algo que é verdade do Evangelho, então Deus está obrigado a vindicar isso. Verdade? Então, se é assim, o Deus que escreveu a palavra, o Deus que deu profecia, Deus que é Deus em todas as partes, venha! E prove que é Deus. Quando Eliseu seguiu Elias e disse, quero dupla porção. E o manto que usava Elias caiu sobre Eliseu, e ele veio, o rio dobrou o manto e feriu as águas e disse, onde está Jeová, o Deus de Elias? E a mesma coisa que aconteceu com Elias, aconteceu com Eliseu, e o mesmo poder, o mesmo Filho do Homem, que foi ontem, é também hoje, e será eternamente. Vocês creem nisso? Agora, vou perguntar-lhes. Eu não sou ele, mas ele está aqui. Eu sou apenas um portador. Alguns de vocês que estão enfermos e aflitos sabem que não lhes conheço, que Deus, se eu posso me humilhar suficientemente, vocês orem e peçam a Deus. Orem. Agora, quanto ao cartão de oração, nós não damos certos cartões de oração, mas vocês orem e sabem que eu sou desconhecido a vocês, sabem que eu sou de Jefferson, viu, que me conhecem, não quero que vocês participem, quero que sejam de fora, para ver se Deus ainda revela, para ver se Ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como aquela pequena mulher,
Ela passou por ali e disse crer nesse homem. Ela tinha enfermidade do fluxo de sangue, mas se ela pudesse tocar na borda do seu vestimento, ela seria curada. Certo? Foi por causa da fé que ela teve naquele dia que se cumpriu. Ele curaria os enfermos e os coxos quando ela tocou em sua veste. E então ele se distanciou, ficou olhando e disse: quem me tocou? Como soube ele entre aquela multidão tão grande, talvez 30 vezes o número que está aqui esta noite, ou milhares, como soube? Disse: quem me tocou? E ele não disse só por dizer, ele disse porque era a verdade. Havendo dito isso, voltou ali para a multidão e de repente viu aquela pequena mulher ali que estava ali com fluxo de sangue que havia cessado. Isso foi Jesus ontem, hoje, eternamente. Vocês creem nisso? Eu não conheço vocês, mas Deus, sim. Mas você está com dores no seu lado que está incomodando? É verdade. Eu sou desconhecido para você. Somos estranhos. Fique de pé, se é verdade. Eu não o conheço. Esse homem, aqui na margem, na beira da fila, este jovem, também tem problema de garganta. Está em oração também quanto a isso. Nervoso quanto a alguma coisa. Terá de sair do culto porque é o ministro e tem compromisso que atender. Isso mesmo. Você crê que Deus sabe quem você é? Seu nome é Reverendo Smith. Agora vai. Seja curado. Jesus Cristo curou. Vá ao seu culto. Sua garganta não incomodará mais. E quem o tocou? Esse homem sentado aqui atrás, sofrendo, está com um tumor no pulmão esquerdo. Não é daqui. Você trabalhou como mineiro, certo? Somos totalmente desconhecidos, certo? Levante a mão. O tumor está no pulmão esquerdo e os médicos querem operarem de imediato, certo? Você não é daqui. É de fora, da Virgínia, certo? Creio que Deus conhece quem é? Senhor Mitchell. Vá para casa, seja curado. Jesus Cristo cura. Pergunte a esse homem. Nunca ouvi na vida. Ele estava orando ali. Hoje se cumpriu. Essa é a Escritura. Aqui está uma senhora sentada aqui atrás de mim, como Sara na tenda. Ela está orando por uma filha. Levante-se. A filha não está aqui. Ela está distante. Sua filha é igual ao caso da mulher que veio diante de Jesus, tinha uma filha atormentada pelo diabo. A filha dessa mulher está endemoniada. Ela não está aqui. Ela é da Carolina do Norte. Crê nessas coisas, que isso lhe falei é verdade. Senhora Ordens, pode ir para casa se crer de todo o coração, encontrará sua filha como encontrou aquela mãe no passado, conforme as palavras de Jesus. Hoje se cumpriu essa Escritura no meio de vocês. Vocês creem, aceitam nesse momento como seu Salvador e curador? Componham-se de pé e todos digam: aceito minha cura, aceito como meu Salvador e meu Rei. Todos fiquem de pé. Hoje, escutem, amigos, ele leu a Escritura, deu a Bíblia de volta ao sacerdote e logo disse a Bíblia, todos os olhos do povo estavam fixos nele. Ele disse: hoje se cumpriu essa Escritura. Eu li as Escrituras com uma dúzia ou mais evidências que estamos vivendo nos últimos dias. E a geração que verá Jesus Cristo voltar à Terra. E essa noite eu lhes digo de novo: hoje se cumpriu esta Escritura diante de seus olhos. Vocês lá em Tucson, na Califórnia, em Nova York e demais lugares, por esta linha telefônica, hoje se cumpriu essa Escritura diante de vossos olhos. Vamos nos alegrar, porque são vindos as bodas do Cordeiro e sua noiva se preparou. Levantemos a mão, demos-lhe glória, todos unânimes. Deus os abençoe.